Você já se perguntou o que existe entre dois momentos da sua vida? Não o passado que se foi, nem o futuro que ainda não chegou, mas aquele espaço invisível onde tudo parece suspenso, onde nada acontece fora, mas dentro, tudo começa a ruir. Essa é a entrefase, a pausa sagrada entre o que você era e o que está prestes a se tornar. E embora pareça um vazio, ela é um campo fértil onde o invisível começa a tomar forma. Enquanto você escuta isso, talvez esteja nesse ponto silencioso. Um lugar onde planos falharam, pessoas se afastaram e as certezas derreteram como gelo ao sol. Mas e se isso não for um castigo? E se esse silêncio for o portal da sua mutação? Feche os olhos e sinta. Sua antiga identidade se desfaz, como uma serpente que troca de pele, como uma lagarta que vira líquido antes de ser asa. Ninguém te conta que o despertar dói, que a alma grita no escuro antes de aprender a cantar na luz, que sua mente vai resistir, porque ela foi treinada para repetir o passado. Seu cérebro se agarra ao conhecido como uma criança com medo do escuro. Mas o que você era já não serve mais. Visualize sua energia retornando agora, não como era, mas como pode ser. A inércia que você sente é o atrito entre o velho e o novo. E Joe Dispenza nos lembra: o cérebro não distingue o real do imaginado. Ou seja, ao pensar com emoção, você molda caminhos neuronais. Ao sentir o novo antes que ele exista, você começa a criá-lo. É por isso que o desconforto é um sinal. O desconforto é a prova de que algo está sendo reconstruído por dentro. E não é confortável morrer e renascer enquanto o mundo continua igual lá fora. Mas é necessário, porque o caos não é o fim. É o berço de uma nova ordem. Você está em gestação. E sim, parece solidão, parece falha, parece que nada está dando certo. Mas o que está acontecendo é que você está saindo da programação automática, está quebrando o ciclo, está ensinando ao seu corpo como é viver no desconhecido. Está virando ponte entre o que foi e o que pode ser. E você? Vai resistir ou vai atravessar? Comente: eu senti isso se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o vazio é o começo. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar. O que acontece com você quando a vida para de fazer sentido? Quando até os seus sonhos parecem vazios e as certezas que te guiavam agora pesam como correntes? Esse é o ponto onde muitos desistem. Onde o antigo não funciona mais. Mas o novo ainda não nasceu. Uma terra de ninguém, um lugar entre mundos. É aí que mora a verdadeira alquimia. Não há transformação sem colapso. Não há renascimento sem morte simbólica. Enquanto você escuta isso, talvez esteja enfrentando perdas, rupturas, silêncios que machucam mais do que palavras. Mas e se essas perdas forem portais? E se o fim de uma relação for o início do seu reencontro com a própria essência? Visualize isso. Tudo que te prendia se soltando. A dor de hoje não é castigo, é clareza. Joe Dispenza diz que nossa mente busca sempre repetir padrões porque eles oferecem segurança. Mas segurança não é sinônimo de vida. A alma não suporta a estagnação. Ela provoca rachaduras quando você demora a mudar. Aquela sensação de estar parado é, na verdade, o início de um deslocamento interno. Uma mudança tão profunda que nem sempre tem forma. Sinta isso agora. Sua velha identidade se desfaz. E o novo você está sendo esculpido no escuro. Um novo cérebro, um novo corpo emocional, uma nova realidade. Mas é preciso enfrentar o intervalo. É preciso atravessar o deserto sem mapa, confiando que a travessia faz parte do caminho. Não é fraqueza se sentir perdido. É coragem continuar mesmo sem ver o final. Você está aprendendo a se sustentar sem aplausos, sem confirmações, sem resultados. Isso é espiritualidade aplicada. Continuar sem provas, mas com presença. Ensinar ao seu corpo que ele não precisa de antigos vícios emocionais para existir. Reprogramar as respostas. Criar espaço para uma nova assinatura energética. A vida que você quer está esperando você se tornar alguém capaz de vivê-la. E isso não acontece com pressa. A lagarta não vira borboleta de um dia para o outro. Antes de voar, ela precisa se dissolver. Você está disposto a se dissolver, a abrir mão de quem você era para descobrir quem você pode ser?
Comente "Eu senti isso" se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. O silêncio que te assusta hoje será a força que te sustentará amanhã. Feche os olhos por um instante. Escute o que não tem som. Perceba o intervalo entre um pensamento e outro. Esse espaço é onde tudo pode nascer, mas é também onde o ego morre. A mente racional odeia esse espaço. Ela quer movimento, respostas, garantias. Mas a alma floresce no vazio. É ali que ela sussurra as verdades que você evitou escutar. Enquanto você escuta isso, talvez sinta medo. Medo de perder o controle. Medo de esquecer quem você era. Medo de não saber quem será. Mas o medo é só a voz da versão antiga de você, tentando te proteger daquilo que ela não consegue entender. Joe Dispenza nos mostra que o cérebro humano é como um jardim. Os pensamentos são sementes e as emoções são a água. O que você rega, cresce. E quando você está nessa fase entre vidas, você pode escolher o que plantar. Você pode se libertar do script automático e escrever uma nova narrativa. Mas é trabalhoso, exige prática, atenção, repetição. O velho eu está confortável até quando dói, porque é familiar, porque é conhecido. A mudança, por outro lado, é como caminhar vendado por um corredor desconhecido. Mas cada passo nessa escuridão é uma afirmação. Eu confio em mim. Eu confio no processo. Eu confio na inteligência maior que me formou. Visualize-se nesse momento, sentado dentro de um casulo interno. Não tente sair. Sinta o processo acontecendo. A desconstrução, a reconstrução, o renascimento lento, orgânico. O casulo não é prisão, é proteção, é laboratório secreto da alma. E quando tudo parecer estático demais, lembre-se, o invisível trabalha em silêncio. Você não precisa ver para saber que está acontecendo. Você precisa apenas sustentar, persistir, repetir, respirar. Essa é a nova forma de viver. Não reagir, mas criar. Não fugir da dor, mas escutá-la. Não desejar o antigo de volta, mas permitir o novo chegar. E ele vai chegar, não com explosões ou fogos de artifício, mas com um reconhecimento silencioso. Uma paz que não vem de fora, mas de dentro. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela certeza sutil de que, apesar do caos, algo dentro de você está nascendo? Comente "Eu senti isso" se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está parado, está se transformando. Às vezes, o maior movimento é ficar. Você já tentou correr sem saber para onde? A mente, inquieta, quer sair da dor o mais rápido possível. Ela busca atalhos, distrações, respostas imediatas. Mas a alma tem outro ritmo. A alma não corre, ela mergulha. Enquanto você escuta isso, talvez esteja tentando entender por que tudo parou. Por que o mundo parece mudo, as conexões distantes, os caminhos embaçados. E se essa paralisia não for um erro? E se for uma pausa imposta pela própria vida para que você finalmente se escute? Quando o corpo adoece, ele pede descanso. Quando a alma adoece, ela pede silêncio. Joe Dispenza fala sobre como o corpo se torna o inconsciente. Suas reações automáticas, seus sentimentos recorrentes, suas escolhas repetidas, tudo isso são reflexos de programas antigos. Para mudar, você precisa parar de agir como sempre agiu. Precisa interromper a rotina emocional. Precisa desafiar o piloto automático. Mas isso cria conflito, porque você está tentando ensinar ao corpo uma nova verdade. Uma verdade que ainda não foi vivida, mas que precisa ser sentida para se tornar real. Feche os olhos e sinta. Qual emoção domina seus dias? Medo? Raiva? Angústia? Se você repete essa emoção diariamente, está reforçando o mesmo futuro. Mas se hoje, agora, você experimentar algo novo, gratidão, esperança, presença, mesmo por alguns segundos, seu cérebro começará a mudar. As conexões neuronais antigas enfraquecem. As novas começam a se formar. E essa é a alquimia. Você se torna outro, mesmo sendo o mesmo. Você reconstrói o futuro a partir do agora. Não importa quanto tempo levou para o caos chegar. Importa o que você vai fazer com ele.
Visualize sua vida como um campo fértil. O solo foi revirado, as estruturas antigas caíram. Agora é hora de escolher o que plantar. A dor que te trouxe até aqui não foi em vão. Ela limpou o terreno. Ela te tornou solo para um novo ser. Mas só você pode decidir se continua preso às sementes antigas ou se ousa plantar o desconhecido. Você ousaria? Você permitiria que o novo se aproximasse sem exigir garantias? Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Às vezes, não é a realidade que está estagnada, é a versão de você que já expirou. Quantas vezes você já tentou voltar a ser quem era, só porque o agora parece incerto demais? Existe uma parte em nós que quer retroceder, que deseja o conforto das antigas dores conhecidas, que prefere o sofrimento familiar à liberdade desconhecida. Mas crescer é perder essas muletas. É aceitar que não dá mais para caber na antiga versão de si. Enquanto você escuta isso, talvez esteja tentando reviver antigos padrões. Talvez deseje que certas pessoas voltem, que antigos sonhos se realizem, que aquela sensação de controle retorne. Mas o que você sente falta, talvez nunca tenha sido real. Talvez tenha sido apenas uma construção emocional sustentada por medo e necessidade. Joe Dispenza afirma: você não pode criar um novo futuro mantendo as emoções do passado. Seu corpo precisa de provas novas. Seu cérebro precisa de caminhos inéditos. E isso não acontece por acidente. A mudança exige repetição intencional, persistência mesmo na dúvida. Visualize agora sua mente como um arquivo. Milhares de memórias, emoções, crenças armazenadas ali. A cada vez que você revive um trauma ou uma lembrança dolorosa, está reimprimindo aquele arquivo. Mas se você sentir algo novo, mesmo sem motivo externo, está criando um novo documento dentro de si. Isso é reprogramação. É o ponto em que a alma começa a escrever por cima das feridas. Mas é desconfortável, porque o velho grita. Ele quer sobreviver. Ele quer ser lembrado. O antigo você não vai desaparecer em silêncio. Ele vai lutar até o fim, usando culpa, medo, dúvida. Por isso, é necessário mais do que querer mudar. É preciso sustentar a nova vibração sem provas visíveis. Fé não é acreditar no que se vê. É sentir antes de ver. É agir como se já fosse, como se já tivesse se transformado, como se a nova realidade já estivesse aqui. E aos poucos, ela estará. Porque a realidade externa começa a se dobrar diante de quem sustenta uma verdade interna com firmeza. Você já sentiu esse poder de transformar um dia comum só pelo modo como você escolheu senti-lo? Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que não é preciso ver para saber que está mudando. Toda transição parece caos, até que se revele criação. Você sente como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda não sabe o quê? Como se a vida estivesse te segurando pela mão e te conduzindo para um lugar desconhecido, mesmo que seus pés resistam. Essa é a sensação de estar entre fases. Nem lá, nem cá. Nem o antigo, nem o novo. Um estado suspenso, onde o tempo parece desacelerar e a alma começa a se expandir. Joe Dispenza chama a atenção para esse ponto crítico da transformação. É quando você deixa de ser o observador passivo da sua vida e começa a influenciar conscientemente o seu estado interior. Enquanto você escuta isso, perceba seu corpo. Sinta as emoções que te visitam nos momentos silenciosos. Elas são seus guias. Elas mostram o que ainda precisa ser liberado. Porque para se tornar alguém novo, você precisa deixar morrer não apenas hábitos, mas expectativas, narrativas, identidades. O desconforto é o sintoma de que essas camadas estão se desfazendo. Visualize agora uma ponte. Atrás de você, o terreno conhecido, mesmo que desgastado. À frente, um espaço nebuloso, onde tudo ainda é semente. E no meio, você. Esse é o local mais poderoso da sua jornada. Porque aqui não há certezas externas. Tudo o que te resta é a escolha interna. Repetir ou renovar. Que essa escolha acontece a cada segundo. Não é sobre fazer grandes revoluções, mas microdecisões com intenção. Acordar um pouco mais presente.
respirar um pouco mais consciente, responder um pouco mais leve. Essas pequenas mudanças criam novas redes dentro do seu cérebro. Você não está apenas vivendo, está literalmente se refazendo. E não importa quanto tempo levou para chegar nesse ponto. O que importa é o que você faz com ele agora. Você pode continuar esperando que algo fora mude, ou pode decidir ser o ponto de origem da mudança. Você tem esse poder, e ele não precisa ser grandioso, precisa ser constante, precisa ser sustentado mesmo nos dias em que tudo parece igual, porque é assim que a realidade se curva, não pela força, mas pela repetição energética da sua intenção. Você consegue sentir isso? Esse chamado sutil para se alinhar ao que ainda não existe, mas já pulsa dentro de você? Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Às vezes, a fase mais importante da vida é aquela em que você ainda não consegue dar nome ao que está nascendo. Você já percebeu como as maiores mudanças acontecem em silêncio? Sem anúncios, sem plateia, sem garantias. Apenas um chamado interno, quase imperceptível, pedindo por uma nova forma de existir. É nesse lugar, invisível aos olhos, mas gritante para a alma, que o verdadeiro renascimento começa. Enquanto você escuta isso, talvez esteja em um momento onde tudo parece parado. Mas essa pausa não é o fim, é o solo se preparando para florescer. Joe Dispenza ensina que o cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada com intensidade. Isso significa que você pode usar a mente como um ensaio do futuro. Pode visualizar com emoção a vida que deseja e o corpo começará a se alinhar com essa frequência. Mas atenção, não é sobre imaginar para escapar, e sim para ensinar ao corpo uma nova verdade, para dissolver os vícios emocionais do passado que ainda comandam suas reações. Visualize agora. Cada vez que você escolhe a paz ao invés da reação, você desativa um padrão antigo. Cada vez que respira consciente, em vez de se entregar ao pânico, você atualiza seu sistema interno. Você está literalmente treinando o corpo a viver fora do trauma, fora da repetição, fora da dor como identidade. E isso é profundo, porque por muito tempo você pode ter se definido pelas suas feridas, mas você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz com isso agora. Você é a escolha entre repetir o velho ou dar espaço ao novo. E essa escolha acontece nos detalhes, na forma como você se trata, no que você pensa antes de dormir, no que você sente quando acorda. Não espere mudanças externas para começar. Comece e as mudanças virão, como reflexo, como consequência, como resposta vibracional à sua nova assinatura interna. A realidade não tem outra opção senão se reorganizar de acordo com quem você se torna. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela sutileza de um novo eu se formando em meio ao caos. Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Compartilhe com alguém que está em silêncio, mas em profunda reconstrução. O universo não responde a pedidos, ele responde a estados, e o seu agora está sendo recalibrado. Por que a dor insiste em voltar quando você pensa que já superou? Talvez porque ela não quer puni-lo, mas lembrá-lo de que ainda existe algo dentro que precisa ser visto com verdade. A dor é a mensageira da mudança. E nessa entrefase, ela se intensifica não para te destruir, mas para te revelar. Enquanto você escuta isso, lembre-se, toda emoção reprimida tenta encontrar saída. Se você não a escuta com consciência, ela grita através do corpo, dos relacionamentos, das repetições. Joe Dispenza nos lembra que o corpo é um reflexo da mente inconsciente. Isso significa que viver no piloto automático é permitir que o passado continue dirigindo sua vida. É por isso que mesmo quando tudo parece novo lá fora, dentro ainda habita o mesmo programa, o mesmo medo, a mesma culpa, a mesma resistência. Visualize agora uma sala escura onde suas memórias doem, mas ainda te dão identidade. Você pode sair dessa sala, mas isso exige que você abra mão de ser vítima. Exige que você sinta plenamente o que sempre tentou evitar. O caminho da transformação não é linear. Ele é espiral. Volta aos mesmos pontos para que você possa ver com novos olhos. E se agora você estiver revivendo dores antigas,
Não é recaída, é revisão. É o universo te perguntando: você ainda reage da mesma forma ou já aprendeu algo novo? E isso é libertador, porque mostra que você está crescendo, que está escolhendo com mais consciência, que está se tornando presença ao invés de repetição. Feche os olhos e sinta. Onde seu corpo ainda guarda tensão? Qual emoção ainda te paralisa? Respire fundo. Traga luz para essa parte. Não para apagá-la, mas para acolhê-la. A sombra só precisa de reconhecimento para começar a se dissolver. E quando isso acontece, algo dentro se realinha. O peso diminui. A clareza aumenta. Você começa a perceber que não está preso. Estava apenas repetindo. E agora, você pode escolher diferente. Você pode ensinar ao seu corpo que está seguro para viver uma nova realidade, que não precisa mais se proteger com dor, que não precisa mais se definir pelo sofrimento. Você consegue sentir isso? Essa liberdade que começa tímida, mas que cresce toda vez que você escolhe agir como se já estivesse curado? Comente: eu senti isso, se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Não é o tempo que cura, é a nova presença que você decide sustentar. Existe um instante silencioso entre o fim e o começo, onde tudo parece incerto. Um limbo emocional. Uma pausa desconfortável, onde os velhos sentidos não servem mais, mas os novos ainda não nasceram. É nesse intervalo que você está sendo refeito. Enquanto você escuta isso, perceba: não há erro algum em se sentir perdido. Estar perdido significa que o mapa antigo já não funciona, e isso é o maior sinal de progresso. Joe Dispenza explica que nossa biologia se adapta à química emocional que produzimos. Se você viveu por anos alimentando medo, ansiedade ou culpa, seu corpo se viciou nisso. Ele espera essas emoções como alimento. E quando você tenta mudar, o próprio corpo reage como se estivesse em crise de abstinência. É por isso que, mesmo desejando o novo, você sente vontade de voltar atrás. Porque a mudança assusta. Porque ela exige nova linguagem, nova emoção, nova ação. Visualize agora. Cada pensamento que você sustenta por mais de 20 segundos começa a produzir substâncias no seu corpo. Essas substâncias moldam sua química interna. E sua química molda sua realidade percebida. É por isso que a transformação é um trabalho de presença radical. Não basta querer mudar. É preciso sentir diferente, repetir diferente, escolher diferente, mesmo quando tudo interno pede para desistir. Você não está preso. Está em desconexão temporária daquilo que ainda não existe fisicamente, mas já existe energeticamente. E sua missão é manter essa conexão até que o invisível se torne visível, até que o imaginado se torne real. Feche os olhos e traga à mente uma versão de você que já venceu essa fase. Sinta como ela respira, como ela age, como ela reage. Mergulhe nessa frequência e mantenha-a por mais alguns segundos. Essa é a ponte. Esse é o treino. A realidade se reconfigura pela energia sustentada, não pela dúvida repetida. Você consegue ver isso? Que o ponto mais poderoso da criação está justamente nesse entre-espaço onde tudo parece parado? Comente: eu senti isso, se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a pausa é um passo. A borboleta não força a saída do casulo. Ela espera até que a asa esteja pronta. Você já se deu conta de que o maior conflito da mudança não está no mundo externo, mas dentro de você? Não é o que acontece ao redor que mais te desafia, mas o que você sente quando tudo dentro começa a se mover. Essa é a guerra invisível que poucos falam. O confronto entre o que você era e o que está se tornando. Enquanto você escuta isso, talvez sinta cansaço. Um cansaço que não é físico, mas existencial. Um cansaço de carregar versões suas que já não fazem mais sentido. E isso é um bom sinal. Significa que algo em você parou de se alimentar do velho. Joe Dispenza ensina que sua mente, ao repetir pensamentos e emoções, fortalece caminhos neurais. Quanto mais você revive o passado emocionalmente, mais seu corpo acredita que ele ainda está acontecendo. Por isso é tão difícil sair da dor. Você está preso não ao fato,
mas ao padrão que o corpo aprendeu. Visualize agora. Toda vez que você repete uma reação antiga, está reforçando uma rede antiga. Mas ao interromper essa resposta, ao respirar antes de explodir, ao silenciar antes de julgar, ao amar antes de reagir, você está criando um novo caminho. E esse novo caminho precisa ser percorrido muitas vezes até se tornar automático. Essa é a essência do treino interior. Não lutar contra o velho, mas insistir no novo até que ele se torne natural. Feche os olhos. Sinta a versão de você que já sabe responder com presença, que já sabe sustentar a paz mesmo no meio do caos, que já não depende do reconhecimento externo para se validar. Essa versão existe e está sendo moldada agora no silêncio das suas escolhas pequenas. Não subestime a força de um passo, não desvalorize um dia de leveza, não ignore um pensamento mais gentil. Cada gesto conta, cada vibração sustentada cria um impacto no campo. Você está fazendo muito mais do que imagina. Você está alterando a frequência de quem você é. E tudo ao seu redor começa a responder. Você já percebeu isso? Que quando você muda por dentro, o mundo muda o tom com você? Comente "Eu senti isso" se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Toda revolução começa no invisível, e você está no centro dessa tempestade criadora. E se o desconforto que você sente agora for exatamente o que te leva para o próximo nível? E se essa inquietação for a voz da sua alma dizendo: você não pode mais se esconder onde já se conhece? Enquanto você escuta isso, talvez esteja questionando o sentido de tudo. Talvez esteja se perguntando por que está tão difícil manter a energia, por que certas pessoas se afastaram, por que o entusiasmo desapareceu. Mas o que parece estagnação pode ser apenas o espaço antes da criação. Joe Dispenza nos ensina que o colapso da antiga personalidade é necessário para o nascimento de uma nova identidade. E esse processo é profundo. Exige a quebra dos vínculos emocionais com tudo o que já não te representa. E isso inclui relações, padrões, lugares, rotinas. O corpo sente como perda, a mente interpreta como crise, mas a alma reconhece como libertação. Visualize agora seu sistema interno como um campo sendo reprogramado. Cada escolha que você faz com presença desativa um script automático. Cada emoção que você acolhe sem se identificar com ela abre espaço para um novo eu. Não é sobre controlar tudo, é sobre confiar enquanto age, sustentar o foco mesmo quando a dúvida se insinua, alimentar a fé mesmo quando nada fora confirma. Esse é o verdadeiro salto quântico. Mudar seu estado interno antes que a realidade externa responda. Feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente. Traga para o seu campo a sensação de quem você está se tornando. Deixe essa imagem se tornar uma vibração. Repita silenciosamente: eu confio, eu me permito, eu já estou em processo. E sinta. Essa frequência, repetida todos os dias, é o início da sua nova vida. Você está ensinando ao corpo a se acostumar com a paz, com a abundância, com o amor, com o silêncio, mesmo sem ainda viver isso externamente. Porque a realidade virá, mas virá como consequência da sua energia, não como origem. Você já sentiu isso? Que ao mudar sua vibração, você começa a enxergar outras possibilidades onde antes só via limitação? Comente "eu senti isso" se algo te tocou. Compartilhe com alguém que está se reconstruindo por dentro. O que te parece fim pode ser apenas um intervalo antes da revelação. Você consegue lembrar quem era antes de começar a se adaptar para ser aceito? Antes das máscaras? Antes das concessões? Antes de se perder tentando agradar? Essa lembrança mora dentro de você, não como nostalgia, mas como semente de retorno. Enquanto você escuta isso, talvez perceba que muito do que você sente como dor é saudade de si. Joe Dispenza nos lembra que a mente condicionada busca constantemente repetição. E na tentativa de sobreviver emocionalmente, você pode ter construído um eu funcional, mas desconectado da essência. O caminho de volta não é linear, nem confortável. É um processo de desprogramação, um desaprender profundo. Visualize agora um espelho emocional diante de você. Quem você vê? Quem você tem sido nos últimos dias, meses, anos?
Essa versão está alinhada ao que você realmente deseja viver? Ou ainda está tentando proteger feridas antigas? A verdadeira transformação não exige que você crie algo novo do zero, mas que se lembre de quem você era antes de esquecer. E isso exige coragem. Coragem para dizer não a padrões familiares. Coragem para sustentar escolhas impopulares. Coragem para se olhar nos olhos e dizer: eu não vou mais me abandonar. Feche os olhos. Respire com intenção. Sinta sua energia se recolhendo de todos os lugares onde você a deixou presa. Em pessoas, expectativas, frustrações, memórias. Traga tudo de volta, agora. Essa reconexão é o ponto de origem da sua nova realidade. Joe Dispenza ensina: o futuro se materializa primeiro como coerência interna, pensamento, emoção e ação em alinhamento. Quando isso acontece, você se torna campo magnético para experiências que ressoam com esse novo estado. E a mágica? Ela não acontece de forma espetacular. Ela acontece nos detalhes, em como você se sente ao acordar, em como responde ao inesperado, em como escolhe pensar nos momentos de tensão. A presença se constrói, a realidade responde. Você já percebeu isso? Que quando você para de se sabotar, a vida para de te confrontar? Comente: eu senti isso, se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Às vezes, tudo que a alma quer é ser ouvida, e você acaba de escutá-la. Você já sentiu como se estivesse preso entre quem você foi e quem ainda não sabe como ser? Como se estivesse flutuando em uma terra sem nome, onde o passado já não te sustenta, mas o futuro ainda não te acolheu. Essa é a travessia invisível, o ponto de transição onde a matéria cede espaço ao espírito, onde o que importa não é mais o que você tem, mas o que você sustenta dentro. Enquanto você escuta isso, talvez sinta que perdeu algo, um relacionamento, uma função, uma parte de si. Mas e se o que você perdeu não era parte do seu destino, mas da sua programação? Joe Dispenza nos mostra que aquilo que vibramos consistentemente se torna nosso campo, e esse campo é magnético. Ele atrai e repele, com base no que você está emitindo, não no que você deseja intelectualmente, mas no que você vibra emocionalmente. Por isso, a fase de dissolução é tão necessária, porque ela quebra as bases do antigo campo, porque ela remove as máscaras emocionais, porque ela te obriga a parar de correr para fora e pela primeira vez mergulhar dentro. Visualize-se agora diante de um lago. A superfície está turva, agitada, confusa, mas quanto mais você respira, mais as águas se acalmam. E no silêncio, você vê, você sente, você reconhece. Essa clareza só vem quando o barulho interno cessa, quando a mente para de correr, quando o corpo deixa de resistir. E nesse ponto, algo nasce. Algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Uma firmeza silenciosa. Um saber profundo. Uma presença que não depende de circunstância. Isso é o começo da verdadeira transformação. A mudança de dentro para fora. A inversão da lógica antiga. A ascensão da sua consciência sobre os velhos padrões. Feche os olhos e sinta isso agora. Você não precisa de provas. Você é a prova. Você é o campo sendo refeito. A vida se reorganizando a partir do seu novo estado. Você já viveu algo assim? Um momento onde nada parecia certo, mas tudo em você sabia que estava no caminho? Comente: eu senti isso, se algo te tocou. Compartilhe com alguém que está entre fases, mas ainda não entendeu o poder disso. Nem toda pausa é perda. Algumas são o solo onde sua nova realidade começa a germinar. Você já se perguntou por que, justamente quando decide mudar, a vida parece apertar ainda mais? Como se forças invisíveis testassem sua decisão, como se o universo quisesse ter certeza de que sua escolha é real. Esse é o ponto de virada. O momento onde a alma deixa de apenas desejar e começa a sustentar. Enquanto você escuta isso, talvez esteja sentindo que nada responde, que o mundo não te ouve, que seus esforços são em vão. Mas e se essa ausência de resposta for, na verdade, um espaço para que você escute a si mesmo? Joe Dispenza ensina que o colapso da identidade antiga acontece no escuro. E esse escuro é essencial, porque nele você deixa de depender da velha estrutura emocional.
porque nele o que sobra é só você, sem distrações, sem ruídos, sem disfarces. Visualize-se agora como uma chama que insiste em queimar mesmo no meio do vento. Uma chama que não precisa ser vista para existir, que não precisa ser validada para continuar. Esse é o fogo interno que transforma. E ele só se acende quando você para de fugir do processo, quando aceita estar onde está, quando para de negociar com o medo e começa a dialogar com a verdade. A verdade de que o desconforto é parte da lapidação, que o vazio não é ausência, mas incubação, que o silêncio não é castigo, mas preparação. Feche os olhos e sinta o que em você ainda busca fuga, o que em você ainda exige certeza antes de confiar. Respire, permita que essas partes se revelem, não para julgá-las, mas para integrá-las, porque você não precisa ser perfeito para mudar, precisa apenas estar disposto a continuar mesmo tremendo, a confiar mesmo sem garantias, a amar mesmo sem retorno. Isso é transição espiritual. Isso é o verdadeiro despertar. Você já sentiu essa coragem silenciosa? Aquela que aparece quando tudo diz para parar, mas algo em você escolhe seguir? Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. A realidade começa quando você para de fugir de si.